Quem quer dinheiro? Você está querendo dinheiro fácil? Com prostituição, corrupção, vícios, roubos. O que você quer? Você quer dinheiro? É isso que você quer? Esse dinheiro está levando você para a miséria. Você está cheio do dinheiro, mas pobre de espírito. Porque esse dinheiro está acompanhado de quê? De vícios, de violência, de prostituição, corrupção, assassinatos, desejos ilícitos, roubo. Você quer esse dinheiro? Esse dinheiro é oferecido pelo cálice dos demônios. O cálice da criminalidade é o cálice dos demônios. Mãe, pai, você está vendo o seu filho neste mundo. Ou você, filho, está vendo o seu pai, a sua mãe neste mundo. Fala para ele, o bicho está falando com a senhora. Deus está falando com você. Deus está usando a minha boca. Você quer dinheiro? Você quer... Mostra aqui, por favor, Leto. Mostra aí o dinheiro. Você quer dinheiro? Aqui é dinheiro falso, né? Mas aqui é dinheiro verdadeiro. Você quer dinheiro? Dinheiro não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é o Espírito de Deus em você. Rejeite este cálice. Traz aí a lata de lixo já de uma vez. Olha só. Presta atenção. Você tem que fazer isso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Mostra aí. É isso aqui, ó. Vai pro lixo. Vai pro lixo. Eu não quero mais. E o dinheiro? Não, esquenta não. O dinheiro não vai pro lixo, não. Ele vai pro banco. Depois que você estiver cheio do Espírito Santo, aí você vai usufruir de uma vida de qualidade. Então, tome a decisão. Eu não quero mais beber o cálice da criminalidade. Corrupção, prostituição, vícios, assassinatos, desejos ilícitos, roubo. Eu quero o Espírito de Deus. Eu quero o cálice da salvação. Feche os olhos. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Estou aqui, sou a saída pra tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, dá um sinal para este homem, para esta mulher agora, que diz: eu não quero mais o cálice da criminalidade, eu não quero mais o cálice da prostituição, já não quero mais o cálice do roubo, já não quero mais o cálice da violência, eu quero o cálice da salvação. Fale, minha amiga, fale, meu amigo, abra a sua alma, rasgue o seu coração, fale com Deus. Eu vou parar de falar para você orar. Levanta o som, por favor, Rogério. Oh, meu Deus, ouça a oração dessas pessoas que estão agora em casa, no hospital, no presídio, aonde quer que eles estejam. Ouça a voz dessa gente, povo sofrido, gemido, que não quer mais sofrer. Diga, em nome de Jesus, todo mal. Diga, todo mal. Coloca a mão no peito, faça uma pressão. Diga, todo espírito maligno da criminalidade, da promiscuidade, do vício, da corrupção, da prostituição, diga em nome de Jesus, saia! Desgraçado,
vai pro lixo, vai pro inferno, que lá é o teu lugar, Satanás. Respire fundo. Amém. Graças a Deus. Abre os olhos. Vem aqui, coloca a mão aqui, por favor. Coloca a mão sobre o templo de Salomão. Vem, Leto, vai. Coloca a mão aqui, gente. Fala, meu Deus, o Senhor encheu o templo do teu Espírito, da tua glória. Eu quero ser cheio do teu Espírito, da tua glória. Eu quero ser filho teu. Eu vou para a tua casa, eu vou para o altar, eu vou para o templo de Salomão. Diga, eu vou beber do cálice da salvação. Receba o perdão, receba a força. Meu Deus, eu declaro esta água consagrada por ti, símbolo do teu Espírito, em nome de Jesus. Pode beber, beba desta água, pois Deus ouviu e respondeu a nossa oração. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Chegou o ponto de eu trocar cheque com a agiota. Eu achava que aquilo era uma saída. Aí é uma bola de neve, né? Um precipício chama o outro, né? Mais ou menos assim. Sou Ieda, sou consultora de negócios imobiliários. Eu sempre batalhei, sempre trabalhei buscando de Deus algo grande. Mas assim, a visão que eu tinha era uma visão que limitava. De repente eu falava, esse mês está bom o quanto eu ganhei. Eu às vezes dava o dízimo antes, às vezes dava o dízimo depois. Fui ensinada por uma outra denominação. O ensinamento, ele foi dado, mas não tinha na prática. Eu fazia pela metade, tinha mês que eu não fazia, isso é verdade. Tinha mês que eu tinha medo, e aquele medo limitava viver o grande de Deus. Eu tinha comércio, né? Eu sempre fui batalhadora, mas assim, uma coisa muito enrolada. A vida não era organizada financeiramente e nem minha mente. Eu achava que eu estava crescendo, de repente não, dava errado isso, dava errado aquilo. Eu pagava uma conta, ficava outra, buscava em Deus, mas de uma forma, acho que o meu eu era mais na frente do que era o próprio Deus falando comigo, que eu tinha que ouvir. Chegou o ponto de eu trocar cheque com a agiota. Eu achava que aquilo era uma saída. Aí é uma bola de neve, né? Um precipício chama o outro, né? Mais ou menos assim. Então eu ficava assim, à mercê de empréstimos ou de favor da pessoa. Muitas das vezes aconteceu de eu pedir favor para a própria pessoa da família e a pessoa fala não. Não, eu não vou te emprestar. E aquilo me deixava em desespero e fazia com que eu fazia mais erros. Por exemplo, queria um lanche diferenciado na rua, você não podia comprar. Eu não podia comprar porque eu tinha que juntar para pagar a luz, tinha que juntar para pagar a água. Aí pagava a conta atrasada, vencia 2, pagava 1, vencia 3, pagava 1, correndo, para não cortar. Mas chegou a cortar a luz da minha casa. Eu não sabia qual era o meu erro. Eu não conseguia entender e não sabia por onde começar. Eu estava lavando louça na minha cozinha à noite e liguei a televisão, como sempre, para ouvir, né, uma palavra. Quando eu ouvi o bispo, inclusive o bispo Edir Macedo na televisão, falando assim que a gente tinha que tirar o dízimo em primeiro lugar, antes de você comprar até alguma coisa ou pagar. E eu falava, nossa, eu nunca fiz isso. O dinheiro sempre vinha, depois eu vou lá levar, depois eu vou dar. Aí eu falava, não, tá errado. Aí eu comecei a ouvir de pastores, de bispo, que a fidelidade ia te fazer você ficar no alto, levar a dupla honra. Eu falei, então, é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer. Porque eu olhei para o altar, na arca, e falei assim, Senhor, o Senhor fez tantas coisas na época que o Senhor... Por que eu estou pondo limites na minha vida? Se eu posso vender uma sapatilha que nem eu vendia, 2 por dia, por que eu não posso vender em uma semana vários projetos? Comecei a estudar, a fazer o curso. Hoje eu já sou, né, tenho já o Cresce definitivo, e foi quando eu comecei a vender. Eu vendi, foi a primeira cliente que eu vendi, foi um pronto no litoral, e de lá para cá, todo mês eu vendo.
Antes levava de 40 a 60 dias para vender 2, 3. Hoje, em uma semana, eu consigo e eu sei que eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece, que eu vendo de 4 a 5 em 15 dias. A minha meta, é lógico, nunca para, porque com Deus, né, a gente voa alto. Tem hora que eu pago as coisas e eu fico, nossa, paguei e sobrou. Sabe, tem hora que você ainda fala assim, parece mentira, né, no modo de falar. Eu posso dar o melhor para o meu neto, né, para mim, comer aquilo que eu desejo, pagar para minha filha muitas coisas também, que às vezes eu não conseguia. Tem dia que até eu mesmo me desconheço. Eu olho para o espelho e falo, nossa, Ieda, você fez tanta coisa hoje, a qual é Deus que fez, porque uma das palavras que saiu do altar falando assim, que o primeiro bom dia era para o Espírito Santo. E é o que eu faço, porque eu não fazia. Eu levantava já atribulada e olhar a mensagem, hoje não. Olhar para o céu da minha lavanderia e falar, Senhor, o suprimento vem do Senhor e não do meu eu. Assim, hoje eu vejo que não há limites. Deus sempre vai ser em primeiro lugar na minha vida. Nunca, nunca, esse nunca é nunca. Eu nunca vou deixar Deus em segundo ou em terceiro plano. Ele vai ser o primeiro na minha vida toda, até Ele vir me buscar, né? Imagine que você trabalha em 2 empresas concorrentes e essas empresas entram em conflito. Como você poderia agradar aos 2 chefes? Certamente iria agradar a um e desagradar o outro. Assim como nesse exemplo, na vida espiritual também não podemos servir a Deus e ao diabo, pois ambos são opostos em suas naturezas. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A natureza de Deus é baseada na justiça, no amor e na fé. Enquanto a natureza do diabo tem base em tudo que é mau e injusto, em sentimentos negativos que enfraquecem a fé e levam a atitudes destrutivas. Domingo, 13 de dezembro, será o dia de quebrar a aliança com o mal e fazer uma aliança com Deus. Você tomará do cálice do Senhor e comerá do pão que simboliza a carne de Jesus, para que assim seja um só com Deus e tudo em sua vida vá bem. Às 18 horas, na vigília do Espírito Santo com o Bispo Macedo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. A vida da senhora Ieda estava assim, no chão, não tinha nada. Sabe por quê? Porque ela sempre colocava ela mesma em primeiro lugar. Vivia de empréstimos, fracassada, humilhada, e cria em Deus. Tinha a Bíblia Sagrada em casa. Mas não basta, meu amigo. Você tem que parar de tomar do cálice dos espíritos, dos demônios, para tomar o cálice de Deus. E quando você passa a honrar a Deus com as primícias, você está mostrando que você já não bebe mais do cálice sujo dos demônios, mas agora você bebe do cálice limpo de Deus. Essa é a proposta de Deus para este domingo da aliança. Tome a decisão de honrar a Deus em primeiro lugar e não vai faltar nada na sua vida. A exemplo da senhora Ieda, que hoje tem tudo e pode dar tudo à sua filha, aos seus netos, porque Deus tem lhe dado em abundância. Você quer vida abundante? Quero. Então só tem um jeito. Você tem que receber o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, olha, pode ser honesto, trabalhar, se esforçar, você pode até ganhar dinheiro, até alcançar fama, mas você sempre vai ser pobre, porque quem não tem o Espírito Santo é pobre, pobre, pobre. Imagine ter muitas coisas, mas ainda não ter o que mais se deseja. Esta era a realidade de Abraão, um homem que tinha muitos bens e servos,
mas que na verdade a única coisa que queria era um filho, um herdeiro. Tudo o que ele tinha não supria a falta do que ele não tinha. Meu Senhor Deus, por que me abençoa com esses presentes? Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo que tem me dado será Eliezer de Damasco. Ele será o herdeiro. E observamos isso nos dias de hoje. Nem todo poder e conquista compensam a ausência do Espírito Santo. De que adiantam as outras coisas e continuar sem ele? Enquanto você viver os seus planos, por menores que sejam, dificilmente irá alcançá-los. Faça como Abraão, que trocou os seus planos para viver os planos de Deus. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e saiba como participar. Olá, me chamo João Marcos. Na minha infância, eu já cresci com o meu pai no vício, o vício do álcool. Cresci com essa revolta e o que mais me deixava com ódio era do meu pai nesse vício, porque ele sempre maltratava a minha mãe. E aí, o João Marcos, ele era um filho assim, carinhoso, amoroso, era obediente, ele tinha as coisas do bom e do melhor. Só que não preenchia o que ele estava precisando mesmo, que era um amor de um pai. Lá fora, já fui acrescentando dentro de mim uma mágoa enorme pelo meu pai. Então, eu sempre falava, a única forma que eu vou conseguir solucionar esse problema de ver minha mãe em paz, minha mãe feliz, é matando meu pai, é matando ele por completo. Mas eu vou matar ele aos poucos, eu vou matar ele esquartejado. Eu vendo tudo aquilo, eu comecei a ficar pensando, nossa, por que eu tô vivendo uma vida dessa? E minha mãe buscava muito pela gente, pela família toda dos irmãos. E eu comecei a ir para a igreja. Já entrei na criminalidade. Aos meus 12 anos de idade, já fui tendo um desenvolvimento, já estava crescendo num certo patamar, no crime. Quando eu fui ver, o João Marcos já estava roubando, fazendo tudo que eu nunca imaginava que ele ia fazer, porque eu nunca tinha dado essa educação para ele. Eu usava lança-perfume, usava maconha, usava cigarro, usava cocaína, andava armado, inclusive eu tinha uma Glock semiautomática que eu andava comigo mesmo, com um pente. Eu era um instrumento na mão do crime. Não era época ainda de Fogueira Santa de Israel, mas eu orava, fazia propósito, jejuava, levava as roupas dele. Eu jurei a morte da minha mãe pela fé que ela estava usando. Porque muitas das vezes ela levava foto minha para a igreja, fotografia, peça de roupa. E aquilo dali me deixava com ódio dela. Eu falava, você não vai levar para a igreja, para esses pastores da igreja? Esses pastor bando de ladrão. A senhora vai ver, no dia que a senhora levar uma peça de roupa minha, no dia que a senhora levar, se quer uma foto minha, eu vou sacar o revólver pro pastor, eu vou sapecar ele de tiro na cara dele. Aí teve a primeira Fogueira Santa de Israel. Aí eu falei assim, eu vou participar, porque eu queria ver o meu filho livre disso. Aí o que eu fiz? Participei da primeira Fogueira Santa de Israel. Só que a primeira Fogueira Santa de Israel eu não tive resultado. Eu ignorava isso. Mesmo minha mãe querendo o meu bem, eu queria que aquele ódio, aquela revolta que estava dentro de mim se expressasse com a morte. Sangue, eu gostava de ver sangue. Quando foi, acho que na quarta Fogueira Santa ou na quinta, que ele já ia fazer 15 anos. Foi aonde eu peguei e sacrifiquei e falei, meu pai, é agora. No crime, uma das coisas que é mais priorizado ali são os moradores e a família. Mas até nisso o diabo favoreceu, virando a cabeça daqueles para poder fazer a minha e eu ia executar os meus pais. Meu pai já tinha acabado de chegar do serviço.
E minha mãe tinha acabado de chegar da igreja. E quando eu cheguei revoltado com um facão para poder matar de verdade meu pai e a minha mãe, quando eu cheguei lá, eu já cheguei com a faca na mão. Meu pai já ergueu o pulso para mim, eu segurei a mão dele e eu falei: cadê mamãe? Ele falou: ela tá lá enfurnada naquele quarto, segurando um papel que a igreja fica dando para ela. Mamãe tava numa cadeira de plástico branca. E ela chorava naquela cadeira branca. Era o envelope da fogueira santa, era o sacrifício que ela tava fazendo. E eu falei assim pro meu pai: pai, agradece muito a Deus, porque mamãe tá segurando aquele envelope ali, não sei o que tem. Não sei. Ela tá orando. Ela nem me viu. Ela nem interrompeu a oração dela. Você agradece muito a Deus, hein, rapaz, pela mulher que você tem. Porque senão era pra você estar agora empacotado numa mala e eu te descendo ribanceira abaixo. Eu sabia para quem que eu estava pedindo. Eu sabia que ali eu ia ter uma resposta. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações, ainda mais de uma mãe. Ele ouve. Aí eu falei assim: não, eu tenho a certeza. Naquela noite, subi na cama, abracei minha mãe e falei: mãe, me ajuda, porque hoje eu quero mudar. Não quero mais essa vida. Meu próximo passo foi um convite que ela me fez. Esse convite foi um convite decisivo. Ele estava em casa, eu cheguei e falei assim: filho, vamos passear, né? Ele falou: pra onde? Eu falei: ali. E aí, quando eu subi aquela rampa, eu vi a igreja. E eu li aquela parte assim: Jesus Cristo é o Senhor. Minha mãe pediu para um obreiro que estava à disposição lá chamar o pastor para o atendimento. Ó, pastor, Dona Adriana trouxe o filho dela aí. O pastor: Dona Adriana? O João tá aí? O que ela traz a peça de roupa, falou que vai matar o pastor que tá aqui em cima do altar? O obreiro falou: é isso mesmo. O pastor me deu um abraço, com receio, me deu um abraço. Eu falei: não, pastor, pode ficar em paz, que eu não vou fazer nada, não, porque o que ela tá fazendo aqui é pro meu bem. Eu entrei naquela fogueira santa. Eu entrei na mesma fé que minha mãe tava. Ali eu já comecei a mudar os meus pensamentos. Ali eu já comecei a mudar as minhas atitudes. Porque ali já começou o meu sacrifício. Fui sem medo nenhum. Pedi para poder sair. Muitos me criticaram. Você vai para onde? Falei: vou para a igreja. Para a igreja? Na Universal? Vai virar biblinha agora? Eu falava: não vou virar biblinha, não vou virar crente, não vou carregar a Bíblia de braço, embaixo de braço nenhum. Eu só quero seguir a minha fé. E deixei lá, deixei meus munição, meus pentes, deixei tudo lá. Meus armamentos, deixei tudo lá. Falei: ó, não quero mais. Ali já comecei o meu sacrifício. Roupas minhas que eu tinha conquistado no crime, de marcas, blusas, avaliada a R$1.000, R$1.200, entreguei tudo. Relógios, cordão de ouro, cordão de prata, avaliado mais de 8.000, deixei tudo. E aí eu falei: mãe, eu vou pro templo, que eu tenho vontade de conhecer. Eu vou cumprir meu voto lá. E eu cheguei com o meu sacrifício assim em mãos. Eu fiz o que tinha que fazer. Como naquela época não tinha condições, eu saí para pegar latinha na praia, no litoral. Percorri mais de 20 quilômetros de pé descalço, pegando latinha. O futuro estava com a minha decisão. Ou eu ia pro altar ou eu retornava à vida que eu tava. Aquela voz falou comigo e eu falei: então é hoje que eu vou pro tudo ou nada.
Se é isso que é para fazer, eu vou fazer. Dobrei os meus joelhos, virei naquela poltrona, fiz a minha oração. Naquela hora, antes da reunião começar, eu recebi o Espírito Santo. Ali foi uma certeza extraordinária. Foi uma certeza enorme dentro de mim, uma felicidade. Naquele momento ali, o que eu mais queria era falar que Deus realmente existe, que Jesus realmente pode entrar dentro de uma pessoa. E eu entendi que o sacrifício é a única maneira da descida do Espírito Santo. Ele já estava diferente, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele estava mais diferente ainda. No olhar, aí que eu voltei a ver o meu filho que era pequeno. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu passei a dar orgulho para minha mãe. Tinha mais abraços que não tinha mais. Todas essas coisas. Ele se importava comigo. Todas essas coisas. Eu falava, meu pai, como que o senhor é perfeito. Foi muito bom. Hoje, eu tinha um ódio quando levava minha peça de roupa, minha fotografia. Eu lembro que a minha fotografia, ela já não tinha mais nem a cabeça de tanto pingo de azeite que tinha naquela fotografia, que minha mãe sempre levava. Hoje, eu oro nessas peças de roupa de familiares viciados, familiares perdidos, para aqueles que falaram que o meu futuro era 10 palmos abaixo da terra. Hoje eu tô aqui, para a honra de Deus vivo, para contar testemunho. Eu queria deixar um recado para as mães, para que elas não desistam, que busquem, que perseverem, que as peças de roupas, os propósitos na igreja, Fogueira Santa, funciona. A senhora Adriana colocou um filho no mundo, mas não sabia ela que esse mesmo filho ia planejar matá-la e matar o seu esposo. Esquartejados. Ela criou um monstro dentro de casa, mesmo dando amor, atenção, ela bebia do cálice dos demônios, o cálice da criminalidade. O filho dela, o João, era esse monstro, até que ela decidiu ir para o altar e sacrificar, e lutar por ele. Hoje o seu filho é um homem de Deus, transformado, cheio do Espírito Santo, porque ela foi transformada. Se ela não tivesse recebido o Espírito Santo, a senhora Adriana, ela não teria aguentado, não. Ela é que teria tirado a vida dele. Meu amigo, domingo agora é o domingo da aliança com Deus. Se você diz, bispo, eu quero ter uma aliança com Deus, então você tem que beber do cálice. Você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador. Você tem que entregar toda a sua vida de criminalidade, como fez o João. Você tem que entregar os seus traumas como mãe. Você tem que entregar tudo. Coloque a sua vida no altar. Fique na dependência de Deus. Ele não vai te decepcionar. Pelo contrário, ele vai te surpreender. Está duvidando? Ei, você está duvidando? Deus começará a parte dele quando você terminar a sua. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai